1 Coríntios 9 e 16. Eu vou pedir a Dani que leia em voz alta para mim, por favor. Se o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim, finaliza Paulo esse versículo, se não pregar o Evangelho. Irmãos, tem gente com dificuldade de ir à igreja. Eu não vou longe não, irmãos. Eu não vou falar entregar um folhetinho não, um flyerzinho para uma pessoa e dizer assim, Jesus te ama, não. Ele está com dificuldade dele mesmo carregar ele mesmo para a igreja, para servir a Deus. E aqui, irmãos, o texto está dizendo que pesa sobre Paulo a responsabilidade da propagação do Evangelho, da disseminação do Evangelho. Agora, será que pesa sobre só Paulo? Pesava só sobre ele? Será que não pesa sobre o Ezequiel? Será que não pesa sobre o Wilson, sobre o Valdemar, sobre a Joelma, sobre o Rogério, sobre a Luciana, sobre todos nós? Não pesa o mesmo peso, o compromisso? Ou será que nós fomos alcançados por alguém diferente de Jesus Cristo? Será que quem te deu a chance foi o guia lá do Espiritismo? Ou será que foi o mágico que te deu a chance? Será que foi o pai ou a mãe de santo? O mesmo Jesus que encontrou com Paulo, com Saulo, melhor dizendo, na estrada de Damasco, encontrou comigo e com você numa dessas estradas da vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Teve um encontro conosco, tivemos um encontro com Ele, o nosso Peniel. Ver Deus face a face, ter um encontro com Deus. Mas aí, irmãos, será que não pesa sobre nós a mesma responsabilidade? Paulo, escrevendo a primeira aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ele diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Agora, irmãos, aqui não foi uma força de expressão de Paulo, não. Se você fizer um estudo sobre os ais da Bíblia, você vai ver como é duro os ais bíblicos. Você vai ver a importância do ai da Bíblia. Ai de mim que vou perecendo. Você vai ver os ais da Bíblia e você vai ver a importância desta palavra, do que Deus está revelando para você aqui nesta manhã. O compromisso que está sobre os meus ombros. Irmãos, Deus não vai usar macaco não. Deus não vai usar uma onça não. Não vai usar uma anta, um javali, não. Ele quer usar você. Houve um tempo na Bíblia, pastor Jacobino, que a situação estava tão difícil espiritualmente que Deus precisou de usar uma jumenta. O profeta era tão ruim que Deus trocou o profeta por uma jumenta. Será que Deus precisa trocar você também por uma jumenta? Se você não ouve Deus, o anjo está na sua frente, está falando, está dizendo, faz isso, rapaz, faz assim. A jumenta está com os olhos estatalados. E o Mister Balaão com os olhos cerrados, fechados.
Irmãos, compromisso com a evangelização, compromisso com missões, compromisso com fazer a obra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Esta é uma obrigação. Eu quero que você vá para a Bíblia comigo mais uma vez, nos Salmos de número 96. Salmos de número 96. Vamos ler um versículo só para que você tenha ideia do que Deus está falando com você nesta manhã. O versículo 3 do Salmos 96, sabe o que está dizendo? Está dizendo assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Irmãos, isso aqui é uma ordenança, isso não é uma opção. O ide de Jesus está no imperativo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Imperativo é ordem. Isso vem, irmãos, de uma área mais alta, de um nível mais alto, de um escalão mais alto. É uma ordenança. Não é porque você gosta, não é porque você se sente bem, não é porque você é simpático a esse tipo de coisa, não. A Bíblia não está te dando estas vertentes de opções, não. A Bíblia está te dando uma ordem. Jesus está te ordenando. Aqui a Bíblia está falando claramente. O texto está dizendo: anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Você tem anunciado a glória de Deus? Você tem anunciado as maravilhas de Deus? O que Deus tem feito na sua vida? Eu volto para um personagem que eu gosto muito, Paulo. Paulo, ele estava, parece que esse versículo da Bíblia estava fresquinho na memória dele, porque ele estava exatamente diante das autoridades. Ele estava dizendo para que Paulo foi chamado. Foi chamado para pregar o Evangelho, foi chamado para fazer a obra de Deus. E nós? Será que não estamos negligenciando? Será que nós não estamos cometendo, irmãos, uma falha gritante, berrante, em estar só os domingos na igreja com muita dificuldade? E os outros dias da semana? Antigamente, irmãos, quando eu converti, que não tem muito tempo não, eu digo antigamente, mas o meu antigamente é bem mais recente, não é igual o antigamente do diácono Carlos, não, irmão. Quando fala do antigamente do Ezequiel é um, quando é do antigamente do diácono Carlos é outro. O meu antigamente já tem mais de uma década. Mas não tem décadas e décadas e décadas, né? Mas o antigamente meu, eu aprendi, eu fui ensinado, irmãos, que o domingo era o dia do Senhor. Levantava às 7 horas, estava na igreja para a oração matutina. 9 horas, escola bíblica dominical. Depois da escola bíblica dominical, almoçávamos e saía para o culto ao ar livre às 2 horas, carregando uma caixinha, irmãos, nas costas, para aquelas estradas de terra. Eu tinha 19 para 20 anos, uma caixinha nas costas, e nas ruas ali do Vidro, 1º de Maio, daquelas regiões, punha a caixinha
caixinha, pedia emprestado a luz do vizinho e ligava uns fios, irmãos, o fio emendado, e a gente às vezes não tinha nem fita isolante para isolar os fios. De vez em quando eu achava que era poder de Deus, mas era curto-circuito que estava dando a fiação. Levantava uma fumaça, eu olhava, é porque um fio tinha encostado no outro, um fio pelado encostado no outro, levantava fumaça. E ali, irmãos, aquela caixinha a gente pregava até 4 horas. Quando dava 4 horas, a gente ia embora, tomar um banho, tirar a poeira dos pés e voltar às 7 horas, dobrar o joelho na igreja, porque às 7h30 estava começando o culto. É verdade. Aleluia. Aprendemos assim. Tem pessoa que diz para mim, quando eu estava dirigindo 13, eu não sei como é que você aguenta. Aguentar um chocolate desse, irmão, isso aqui é mamão com açúcar. Isso é coisa boa. Ar-condicionado, olha que coisa maravilhosa, que lugar maravilhoso. Irmãos, nas igrejas lá, irmãos, o negócio ser suave igual tampa de chaleira. E descia suor com poeira, o negócio não é fácil. Mas hoje, irmãos, nós estamos muito devagar. É por isso que as igrejas estão inchando. Vem crente de outra igreja, vai crente dessa para outra igreja. É um negócio assim. Você não está vendo crescimento mesmo, crescimento efetivo, crescimento genuíno de igreja hoje em dia, não, irmãos. Você está vendo uma transferência. Você vê os grandes pastores hoje, o alvo deles não é evangelização, os megas pastores, o alvo deles é a igreja, que compra CD, que compra DVD. Onde que vai um católico vai comprar um DVD do pastor Silas Malafaia? Vai comprar um livro do Marcos Lucado? Não. Crente consome. É por isso que muitos estão fazendo de crente vindo para a igreja, cantores e artistas aí. Opa, o negócio lá tá bom. Mas o compromisso com a evangelização, e a evangelização mundial, que o salmista está dizendo aqui, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Irmãos, a glória de Deus não cabe dentro dessa casa, não cabe dentro do seu peito, não cabe lá na sua casa. Irmãos, nós temos que anunciar esta glória para aqueles que não veem glória, para aqueles que não têm a glória, para aqueles que jamais sentiram o gosto da glória. Eles nunca tiveram este prazer, eles estão sedentos. Vamos anunciar a glória de Deus.